O Flamengo amanhã joga também pela Libertadores, pega o Central Córdoba, o jogo é lá na Argentina. Você vai ver ao vivo na Globo depois de Vale Tudo. O Flamengo tem que abrir o olho também para não se complicar, tá em terceiro no grupo, olha lá. Então tem que ganhar. Quem tá em Santiago del Estero é o Marcelo Correge para trazer as informações do Flamengo pra gente. É um estádio bonito aí, hein, Correge? Sim, Escobar, eu sabia que você ia caprichar na pronúncia de Santiago del Estero, a cidade mais antiga da Argentina. Os historiadores divergem um pouco se foi 1550 ou 1553, mas numa data ou outra é a cidade mais antiga da Argentina, a 1000 quilômetros de Buenos Aires. Esse estádio é bem mais novo, de 2021, muito bonito, um dos mais modernos do país, com capacidade de 30 mil torcedores e praticamente lotado para o jogo de amanhã. Essa é a expectativa. Um detalhe curioso, o gramado é um pouquinho mais alto do que os jogadores estão acostumados aí no Brasil. Talvez os jogadores do Flamengo estranhem um pouco, mas o Central Córdoba é o líder do grupo C da Libertadores, com 7 pontos. O Flamengo está em terceiro lugar, precisa de um resultado positivo, até porque perdeu no jogo contra os argentinos aí no Maracanã, e o pessoal aqui vai botar uma pilha quando o Flamengo chegar, viu? O detalhe é o seguinte, Escobar, o Central Córdoba prioriza a Libertadores e vem de 5 derrotas no Campeonato Argentino. O Flamengo vem de uma derrota no Brasileiro, 2-1 para o Cruzeiro, treinou ontem aí no Brasil, treinou hoje também e embarca às 3 da tarde. 2 ausências nessa delegação confirmada de 24 jogadores. Gonçalo Plata ainda com edema ósseo no joelho direito, não vai viajar. E o Everton Cebolinha, de novo com problema na panturrilha esquerda, é desfalque para essa partida. Mas o Varela tinha tomado um pisão no pé direito no jogo contra o Cruzeiro, foi confirmado, vai embarcar aí no Rio de Janeiro às 3 da tarde, chegando aqui com a delegação do Flamengo às 7 da noite. A gente vai estar lá em cima para acompanhar e trazer tudo amanhã para vocês no Globo Esporte. Escobar. Tá tudo dito, Marcelo Correge é um craque, camisa 10 do time, bate falta, escanteio e tudo mais. Um abraço pra você, querido. Sempre bom contar contigo. O Bragantino, falando agora de Campeonato Brasileiro. O Bragantino passou o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão. Bora ver como? Ganhou do Mirassol, jogando em casa. Olha o domínio do Isidro Pita, cara. Ainda tirou o zagueiro e meteu o gol da vitória. Bragantino 1, Mirassol 0. O Juventude recebeu o Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa, aquele que jogou no Fluminense, fez o gol da vitória. Essa bola passou por todo mundo, 1-0 Atlético, lá em Caxias do Sul. Voltando a falar agora, dessa vez é sul-americano. O Vasco pega o Puerto Cabello amanhã, lá na Venezuela, pela Copa Sul-Americana. Edson Viana traz as informações do Vasco pra gente direto de São Januário. Fala mais, Edson Viana. Oi, Escobar, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Vasco segue em busca de um novo treinador desde que Fábio Carille foi demitido. O clube e Fernando Diniz têm um bom entendimento para que ele possa assumir o time. Nesse momento, as partes estão aparando arestas financeiras para que isso possa acontecer. Enquanto o novo treinador não vem, o Vasco viajou ontem para Venezuela, onde amanhã enfrenta o Puerto Cabello pela Sul-Americana. O time treina hoje à tarde na cidade de Valência, que fica a cerca de 160 quilômetros da capital Caracas. E por coincidência, o Vasco vai jogar amanhã no estádio Misael Delgado, o mesmo que o Botafogo joga hoje contra o Carabobo pela Libertadores. Para esse jogo de amanhã, o técnico Felipe Maestro, interino, volta a poder contar com Felipe Coutinho e também com o Verratti. Os dois foram poupados no jogo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e reforçam o Vasco para esse jogo de amanhã. O Vasco que tenta voltar a vencer depois de 6 jogos, contando todas as competições. Momento delicado, né, Escobar? Edson Viana, o repórter que não se engana. Um abraço pra você, querido demais. Quinta-feira o Fluminense pega o GV San José, jogo lá na Bolívia. Ricardo Lai é que vai falar de Flusão pra gente. A dúvida é, Lai, Fluminense vai com os titulares ou vai com os reservas? Fala, Escobar, boa tarde para você, um abraço a todos. Time reserva, né? Deve ser o time reserva do Fluminense. O time viaja amanhã de manhã para Bolívia, né? Onde enfrenta pela Sul-Americana na quinta-feira a equipe do San José, numa altitude aí de mais de 3.600 metros acima, né, do nível do mar. Então o time reserva deve atuar, os titulares provavelmente vão ficar aqui no Rio treinando, focados no jogo de domingo pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E essa estratégia já foi usada, né, há 2 semanas, quando o time reserva do Fluminense empatou lá no Chile por 1-1 com o União Espanhola pela Sul-Americana. E o destaque para quinta-feira, Escobar, é o Renato Augusto. O Renato Augusto deve atuar por alguns minutos para ganhar ritmo de jogo. Lembrando que ele só entrou em campo uma vez nessa temporada, lá em janeiro, pelo Campeonato Carioca, quando teve uma lesão no ombro esquerdo, passou por cirurgia, mas está recuperado,
tá bem, o Renato Augusto é reforço para esta temporada para o time do Fluminense. Escobar. Botafogo tem hoje um jogo importantíssimo pela Conmebol Libertadores. É contra o cara bobo, que de bobo não tem nada. Jogo lá na Venezuela. Botafogo está em terceiro. Tem que vencer para encostar nos líderes. Perder fica esquisito. Provável escalação. Tá aqui no telão, enche a tela para você. John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Cuiabano, Gregory voltando, Marlon Freitas, Arthur, Jefinho, Igor Jesus e Juan Cruz. É uma decisão hoje à noite na Venezuela. Para um dia como esse, alguém com meio século de arquibancada pode ajudar. E antes que alguém se confunda, esse aqui é um outro Pet. Meu nome é Petrone, mas muitos me chamam de Pet. Mas não tem nada a ver com Pet Convites. Eu sou o Pet do Fogão. Que à noite jogará na Venezuela contra o Carabobo. O que seria um jogo normal de quarta rodada de Libertadores, tá com jeito de batalha. Por que a gente chegou a esse ponto? Pela falta de um padrão tático e técnico da equipe. Pet do Fogão já viveu de tudo. Dos piores dias, a maior glória, a conquista da América, exatos 157 dias atrás. Só que nesta Libertadores, o atual campeão que está em terceiro, faltando 3 jogos. A classificação Corre sério risco. O time precisa vencer. Mas como? Desde a chegada do técnico Renato Paiva, o time não tem um golzinho sequer marcado longe do Rio de Janeiro. São 6 jogos. Esse time do Botafogo tem um agravante. Ele não finaliza gol. O Carabobo é, na teoria, o adversário mais fácil do grupo. Só conquistou um ponto até agora. Mas quando o Botafogo recebeu o time no Newton Santos, não foi fácil não. A vitória só veio com gols aos 43 e 53 minutos do segundo tempo. A obrigação, evidentemente, la tem o Botafogo, não? A obrigação de vencer é do Botafogo. Eles sabem que se não vencerem, vão se complicar em termos de classificação. Nós vamos tentar jogar com isso. Lá da Venezuela, as notícias não são boas. O atacante Gonzalo Mastriani sentiu dores musculares e não deve jogar hoje. Assim como Savarino, que sequer viajou. E se o venezuelano é ídolo no Brasil, saiba que também é por lá. Repare na felicidade de cada um desses meninos ao ver, mesmo que só pela tela do celular, o jogador do Botafogo. A notícia boa, o retorno valioso. Gregory volta ao time. O professor já falou que ele confia quem vai entrar em campo. Então a gente teve baixas importantes, claro, mas os jogadores que for entrar em campo está bastante concentrado em busca do nosso objetivo, que é fazer um bom jogo e buscar esses 3 pontos. Peças escolhidas, estratégia traçada. Alvinegros, a razão para confiar. Confio plenamente na classificação do Botafogo. Não tá fácil. Não tá fácil. Reconhece? Totalmente. Mas nós vamos vencer. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Estou dentro do carro, acabei de sair do SBT. Fizemos o programa SBT Esporte Rio. Quem acompanhou o SBT pôde ver a informação com exclusividade em primeira mão que a gente trouxe falando de Flamengo e Jorginho. Jorginho será jogador do Flamengo, tudo certo. E no vídeo de agora a gente vai contar todos os bastidores, como é que foi a contratação. Você sabia que o Flamengo chegou a enviar um médico lá na Inglaterra para poder avaliar o jogador? Pois é, a gente contou isso no SBT e vamos contar aqui agora no vídeo. Também vamos trazer atualizações da negociação do Flamengo pelo jogador português João Félix, que pertence ao Chelsea, e tem também novidade na renovação de contrato do Pedro. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like e ativar a notificação, porque toda vez que eu publicar um vídeo aqui, a plataforma vai te avisar e, consequentemente, você ficará muito bem informado de tudo que acontece no Flamengo. Vamos para as informações? Antes de mais nada, galera, eu peço desculpa aí por gravar dentro do carro, mas não tem jeito, é a correria. Eu agora não estou indo para casa, eu estou indo para uma reunião, então não vou conseguir gravar um vídeo tão cedo. Pretendo inclusive fazer uma live aqui no canal mais tarde para trazer mais informações desse mercado da bola do Flamengo agitado, mas antes vamos gravar esse vídeo aqui. Vamos lá, Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, o principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que
é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho, quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que está lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir o casamento, a lua de mel e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho, é um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei para vocês que a luz ia voltar e voltou. Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. Se você não me segue, tá perdendo tempo. Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, @Vene Casagrande. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo. Só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito bom,
porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento, fica complicado para o Flamengo pela concorrência. Mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, ó, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem, enfim, Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada, mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade, os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado, agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro, mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. É isso, galera, entrando na ponte aqui, partiu Niterói, tem uma reunião agora, mais tarde, dando tudo certo, eu abro uma live aqui no canal e a gente debate, fala sobre esse mercado da bola do Flamengo super agitado. Tamo junto, valeu, abraço!